Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata e estou aqui com o Kazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E hoje nós vamos falar um pouco das diferenças entre o engenheiro civil e o arquiteto. Então vamos lá. Então vamos às notícias, Gabriel? Vamos, mas antes de mais nada, a gente tem uma notícia muito legal para os nossos ouvintes. Sério? Coisa boa. Cara, coisa boa. A gente firmou uma parceria com a Livraria Cultura. Caraca, sério? Sério, você não sabia? Tô sabendo agora, Gabriel. Mas olha, cara, a Livraria Cultura tem um dos maiores acervos de livros de arquitetura do Brasil. Eu sempre gostei da Livraria Cultura pra gente ir lá ver as novidades a respeito dos novos livros que vão chegando e tudo mais. Tem vários livros nacionais, vários livros importados. E o Arquipapo conseguiu um cupom de desconto exclusivo para os nossos ouvintes. Então, além de ter todo esse acervo, a gente conseguiu um benefício pra galera, é isso? Exatamente, cara. São 15% de desconto para todo o site da Livraria Culturas. É lógico que é um desconto não cumulativo, então os produtos que já estiverem em promoção no site, eles não vão contemplar mais 15% de desconto, mas ele é válido para todo o site. Lá você pode, além de livros, você também pode encontrar materiais para desenho, lapiseiras legais, canetas. Então, olha lá, o cupom é o Arquipapo. Então é isso. Na hora que você for fazer a compra lá, você fala que você tem um cupom de desconto, digita Arquipapo e vai ser 15% de desconto sobre o valor do produto. Então corre lá, entra no site livrariacultura.com.br, vê o que tem de legal lá, escolhe o seu presente aí e isso aí, galera. Corre pro abraço. Maravilha, então. Vamos às notícias ali? Vamos lá. Então eu vou começar com a minha notícia, que é a seguinte, é uma notícia local aí, até falando de Curitiba, mas a gente já fez um episódio sobre hortas urbanas, lembra? E Lembro. nessa época aí, lembra? Que bom que você lembra. Então, nessa época de pandemia e tal, né, Curitiba agora lançou um programa aqui que chama Fazenda Urbana. Tá. Segundo diz a reportagem, né, que é um espaço inédito aqui no Brasil, mas a ideia principal é você criar, tipo assim, promover o desenvolvimento de desenvolver uma agricultura urbana sustentável aqui, né? Uhum. Então, para você promover o cultivo de alimentos, né, sem agrotóxicos, enfim, poder ter uma diversidade de alimentos e ter essa produção local, né, dentro da cidade, e ao mesmo tempo se tornar um centro de educação também. Então, isso que eu acho que talvez a parte mais interessante, assim, que é você educar as pessoas sobre como adotar essas práticas, né, como cultivar isso e como manusear da melhor maneira, e ao mesmo tempo também essas questões de sustentabilidade, né, em que você consiga fazer compostagem de resíduos orgânicos, captação e reaproveitamento de água de chuva, então, e ao mesmo tempo, acho que eles também ainda não começou, né, uma outra fase que seria um edital para chamar pesquisadores. Então, que esse centro ali dessa fazenda urbana que eles chamam possam atrair outros pesquisadores, startups, coisas assim, para desenvolver produtos locais e soluções inovadoras, né, nesse sentido. Então, achei interessante, assim, como um canal de discussão sobre essa nova, né, esse novo momento. Eu acho que se encaixa muito bem sobre esses momentos de pandemia e etc. Assim. Sim, Curitiba tem várias hortas urbanas, na verdade, e tem algumas que são uma parceria muito legal com algumas empresas que têm concessões de ferrovias aqui na cidade. É da responsabilidade dessas ferrovias preservar a margem dos trilhos do trem, para que não aconteça nenhum acidente, nem nada, né? E assim como empresas que têm concessão de linhas de transmissão de energia, assim, né? Sabe aquelas torres bem altas? Torres, assim? né? Você não pode, as pessoas não podem construir nada embaixo dessas torres de transmissão e nem perto da linha de trem. E é de responsabilidade da concessionária evitar a ocupação. Evitar essa ocupação, sim. Só que é muito difícil evitar essa ocupação. Então, uma saída que eles tiveram foi transformar essas áreas em hortas urbanas. Então, as comunidades que moram perto assim, das linhas de transmissão dos trilhos de trem podem usar essas áreas não para moradia, que isso sim seria proibido e muito perigoso, mas para cultivar alimentos e trocar entre si esses alimentos cultivados. Essa é uma parceria da Prefeitura Municipal com essas empresas aí. Parece que tem dado bastante certo. Olha só, muito bom, né? Porque é aproveitamento de um espaço que está ali, né? Então, digamos, de certa maneira, ocioso, né? E que daí pode se transformar num benefício enorme, né?
E o que tá ocioso a galera ocupa. Como diz a Renata, só não ocupa o campinho de futebol, Isso é sagrado. né? Não, tudo que tem que ter, tudo tem que ter um uso, né? Embora seja uma área de preservação, se não tá vendo o uso, parece que ela tá abandonada, né? Uhum, exatamente. E quem mandou essa notícia foi o Rodrigo Sorgato. Então, um abraço, Sorgato. Obrigado aí pela notícia. Legal. Valeu. Valeu, Rodrigo. Eu vi uma reportagem do The Washington Post, assim, que eu achei bem interessante, que é maneiras de aprender a respeito de arquitetura e história na sua caminhada. Opa! Eu achei super legal a ideia, na verdade. Apesar dessa reportagem estar bem específica para Washington, o que está sugerindo aqui, né? A jornalista estava falando aqui, tipo, caminhar, correr, andar de bicicleta com distanciamento, né? É uma das Sim. maneiras de você conseguir fazer algum tipo de exercício agora nesse momento que a gente está vivendo. E daí, o que ela sugere? Que para mudar um pouco essa tua rotina, de repente você pode tentar fazer uma caminhada arquitetônica e pela história, assim, várias cidades disponibilizam no site de turismo roteiros, né, de arquitetura e ideias e sugestões de monumentos, e de repente é uma ideia você poder fazer um exercício, né, isoladamente ali, e aproveitar e aprender um pouco desses edifícios históricos, contemplar. Eu achei a sugestão fantástica. Então, Eu acho uma ótima. É o turista dentro da própria cidade, né? Acho que isso é exatamente. importante. Então você já aproveita, faz um exercíciozinho e aprende uma coisa nova ali. Lê a história de algum edifício, vai dar uma olhada. Então, eu achei uma boa dica. Adorei. Bom, a minha notícia, Cazu, você sabe que eu sou um cara que sempre vejo com muita antecedência as notícias que eu vou falar aqui, né? Cara, que Então, legal. Você é um exemplo, cara, para todos nós. isso. Então, hoje, né, dia 30/6, né, que é o dia que a gente está gravando e o dia também que vai ser lançado esse episódio, tem um doodle. Sabe o que é um doodle? É aquela animaçãozinha Não do sei. Google. Quando a gente abre o Google e tem em vez de estar escrito Google, está escrito uma outra parada, tem um desenho legal. Ah, sei. Então, o de hoje é de um cara chamado Tebas. Você conhece o Tebas? Desconheço o Tebas. Então, o Tebas foi um cara que foi um escravo aqui no Brasil, que aportou em Santos, depois foi transferido para São Paulo lá, e aos 58 anos ele conseguiu sua alforria, deixou de ser escravo, e ele passou a trabalhar na ornamentação de diversas igrejas lá na cidade de São Paulo. E hoje o Google tá celebrando o nascimento de um cara que talvez tenha sido o primeiro arquiteto negro do país. Caramba, olha só, cara, que legal. Isso lá, tipo, no século XVIII, assim, sabe? Então ele trabalhou em várias obras importantes, como a restauração do Mosteiro de São Bento, entre 1766 e 1798, e também da antiga Catedral da Sé, em 1778. E assim, vários registros da vida dele acabaram se perdendo ou foram propositalmente apagados, assim. Então, até pouco tempo, ninguém sabia se ele realmente tinha existido ou se era tipo uma lenda, assim, sabe? Uhum. E ele era um cara, até pelo passado que ele teve como escravo, né? Ele era um cara que ele era conhecido como um cara que sabia fazer tudo, assim, sabe? Ele acabou indo para essa parte da construção civil e da ornamentação de várias obras, assim, mas ele era um cara que era conhecido por saber fazer tudo. E parece que no século XVIII ele acabou se tornando até um adjetivo, assim, tipo, a galera falava, esse cara é um Tebas, tipo, é o cara que sabe fazer tudo, assim, sabe? Tudo. Tipo, o cara que cruza o escanteio e cabeceia pro gol, assim. Entendi. Que legal, hein? Bonita homenagem, então, ao Tebas. Isso aí. Então, beleza. Bom, então a gente só tem que mandar um abraço aqui para os nossos contribuintes do PicPay. Uhum. Lembrando que se você quiser contribuir com a gente lá no PicPay, tem 2 planinhos lá, o Estudo Preliminar e o Anteprojeto. E o Anteprojeto a gente sorteia livros, né? Uma vez por mês a gente faz um sorteio de livros aí pra galera que contribui com a gente. Então vamos mandar um abraço, Gabriel, pra galera aqui. Posso começar? Vai lá. Pedro Braga, Ena Caroline, Isabel Vancer, Amélia Saquia, Leandro Dias, Charion de Souza, Alberto Valadares, Maiara Barbosa, Leonardo Castilho, Thiago Costa, José Magalhães, Karine Rigo, Bruna Serrone, Luiz Alfenas, Raíssa Holanda, Fernanda Rusa, Rafael Rosa, Fernando Becker, Marconi Silva, Paula Dias. Guilherme Yuki, Júlia Carneiro, João Alves, Nélio Santos, Helder Maquicha, André Oliveira, Ariane Aleixo,
Thaís Vaiks Noras, Francis Ivamura, Alfredo Andreasa, Marina Potenciano, Bárbara de Supoio, João Cunha, Aline Damori, Silvia Thieme, Marcelo Marcos, Rodrigo Sorgato, Augusto Alvarenga e Cíntia Cassaro. Maravilha, galera. Um beijo no coração de vocês e vamos pro episódio? Vamos lá! Pra gente começar a falar dessas diferenças, eu queria fazer uma pequena introdução explicando o porquê falar das diferenças. É que são Porque hoje é profissões... treta. Hoje é episódio de treta, é isso. Que Porrada. treta, nada. A gente já Sangue nos fez, olhos. a gente já fez aqui um episódio com um engenheiro, né? Aliás, foi um episódio super legal. Só que hoje a gente vai discutir as diferenças entre arquiteto e engenheiro sem chamar nenhum engenheiro. Então a gente... Pode falar o que Totalmente quiser. partidário. Não, mas o que eu ia falar é que são profissões tão interligadas, né? Que caminham tão juntas que é natural existir essa dúvida, essa confusão, assim. Eu fico pensando até quando a gente vai fazer vestibular, é uma dúvida que surge, né? Faz, porra, mas quero fazer isso, mas o que é um, o que é outro, tal, né? Quando você não conseguiu pesquisar ainda muito a fundo. Então é natural que surjam essas diferenças. E se até entre nós temos, né, dúvidas, eu fico pensando para o resto das pessoas que não estão na área, né? Sim, tipo, quem vai contratar, né? Os clientes, Exatamente. enfim. Devo contratar um engenheiro ou um arquiteto, né? Geralmente você precisa dos dois. Essa é a melhor resposta, né? Qual? Minha mãe Sim, até os hoje dois. não sabe por que eu fiz arquitetura e não engenharia. Sério? Ela é, decepcionada com você, Gabriel. Ela acho que eu tenho essa decepção aí. Um dia eu vou. Mas agora eu falei que eu sou mestre em engenharia, ela ficou felizona. É? Ó, deu 2 Pois pulos no jogo da vida. Eu já falei isso na outra, né? Que o Gabriel é Menji. Ele é mestre em engenharia. Menji é o quê? É Menji. Mestre em engenharia. Sim. Engenharia civil. Coisa boa, né? Tá bom. Agora me respeita. Mas então, querendo ou não, engenharia tem um status um pouco maior, né? Enfim, mas... Tem, tipo, será? médico, advogado, engenheiro, sabe essa coisa assim? Ah, entendi. Profissões na sociedade. Da sociedade, entendi. Mas, o que eu tava falando antes é isso. Às vezes a pessoa realmente, quando vai contratar, né, não sabe nem por onde começar. Mas a brincadeira foi, tipo, geralmente é os dois, porque quando a gente tá falando de construção civil, em geral, primeiro vem o projeto arquitetônico e depois os projetos complementares, que daí vão ser das engenharias e obra, né, que também é mais... Enfim, daí é outra discussão. Vamos abordar aos poucos, né? Mas, além vamos passinho por passinho. Mas além da construção civil, né, em si, tem outras questões aí, né, de restauro, paisagismo. Dá para abrir o leque. Eu acho até interessante porque, por exemplo, até a criação de alguns cursos de arquitetura aqui no Brasil, você tem por exemplo, tem um curso, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, que é uma ramificação acho que das Belas Artes, acho que também a Universidade Federal da Bahia também, mas outras escolas de arquitetura, por exemplo, como a FAUSP, né, e até o próprio curso que a gente fez, que é da Universidade Federal do Paraná aqui, elas são derivadas do curso de engenharia, né? Então, existia um curso de engenharia, de repente surge lá um grupo que quer começar a se aprofundar em outras temáticas que a engenharia talvez não abordava, e daí surge essa ideia de criar, né, esses cursos de arquitetura. Então, até na FAUSP é fundada em 1948 e o curso aqui na UFPR do Paraná em 1961. E você tem início, essas aulas iniciais são, no curso de arquitetura, são dadas por engenheiros, né? E depois com o tempo começam a vir arquitetos de outros lugares, né? Enfim, com outras formações para complementar um pouco toda essa formação, né? E com o passar do tempo, a própria formação acadêmica foi mudando muito, né? Eu imagino que não foi uma coisa logo de cara, quando um curso deriva do outro, tudo muda, né? Então, hoje, sim, dá pra ver que a grade curricular dos cursos de engenharia e de arquitetura são bastante diferentes. Apesar de transitarem pelos mesmos assuntos, assim, de certa maneira, a carga horária, né, o enfoque é bastante distinto. Sim. Mas eu acho que ainda fica um resquício dessa origem que alguns cursos de arquitetura tiveram aqui na engenharia, né? Eu acho, por exemplo, que o curso que a gente fez, que como o Cazu citou, derivou da engenharia civil, ele é bastante tecnicista, sabe? Eu não sei se é pela herança moderna e brutalista dos nossos professores, ou se é dessa raiz na engenharia civil. Mas eu vejo que cursos de arquitetura internacionais, eles são muito mais voltados à criatividade, à arte, à criação,
do que foi o curso que a gente fez aqui, né? Eu acho que aqui a gente estava realmente bem focado em como construir, em legislações, procedimentos para projeto, né? E nos outros lugares, assim, eu vejo que é mais... Não sei, tipo, como você falou, as escolas cariocas, assim, baianas, que você falou que derivaram da Belas Artes, mas cursos de arquitetura americanos ou europeus, assim, eles são bem mais viagem, assim, sabe? Mas eu acho que assim, que nem a Renata estava falando, né, dessa proximidade que a gente tem dos cursos, e talvez por a gente trabalhar com a construção, né, com a produção de construções, de edificações, de obras, mas como isso vai acontecendo é uma maneira como cada curso ou cada profissão se especializou mais, né? Eu vejo que quando a gente estava para entrar na faculdade, assim, desde sempre você já cria que existe essa rivalidade, né, entre o engenheiro e o arquiteto, e que você é uma batalha, digamos, né? Se você escolheu arquitetura, aí vem aquelas, enfim, diversas piadas que eu acho que todo mundo ouviu, né? Mas enfim, aquelas piadinhas pouco arcaicas para os dias de hoje. Então, mas enfim, assim, sempre teve esse duelo, digamos, né? Mesmo antes de entrar, e quando a gente entra, já entra meio que são eles lá e nós aqui, né? Mas não é uma coisa que surgiu na faculdade, né? Eu acho que há 10 anos atrás, por exemplo, existia uma rixa entre os profissionais, arquitetos e engenheiros, não entre os alunos, né? Tanto é que isso culminou na saída dos arquitetos do Conselho de Engenharia, né? Sim. Que já era uma pauta antiga, né? Que já era uma luta super antiga. Super antiga. Então, tipo, era uma pauta do meu vô, assim, sabe? Então, mas os arquitetos, eles sempre se sentiram preteridos no CREA, né? Eles sempre acharam que com um conselho próprio, eles poderiam, né, nós, arquitetos, poderíamos ter mais campo de trabalho e poderíamos defender melhor as nossas bandeiras, nossos interesses, né? Olha a coisa que data idade. Eu tive CREA. Eu também. Fizemos uma transição lá. Né? Fizemos uma transição. Que foi em 2010, né, a criação do CAL, né? Então, 10 anos, isso aí. E eu acho que também, mesmo com a criação do CAL, ainda, como as áreas são muito correlatas, ainda existe um certo ruído entre a atuação profissional dos arquitetos e dos engenheiros, né? Então, eu acho que quando a gente entrou na faculdade, a gente sentiu essa rixa e tal, né? O nosso curso ali era do lado do curso de engenharia, então, tipo, tinha ali umas tretas e tal. Isso é só um reflexo da vida adulta, né? Briga por pão de queijo, né? Briga por pão de queijo, lugar ao sol na cantina externa, né? Briga por qualquer coisa, né? Mas é engraçado que mesmo antes... Porque tem essa questão da atribuição agora, que é até uma discussão das atribuições exclusivas, né? Que a gente depois comenta um pouquinho mais. Mas mesmo antes da saída do CAL, do CREA, eles já eram dois cursos acadêmicos distintos. Tipo, já existia uma formação profissional distinta. Então é no mínimo curioso você achar que todo mundo sai capaz de fazer a mesma coisa. Exatamente. Eu acho que até a grade curricular aqui dos dois abertos aqui, né? Opa, vamos lá. Vamos fazer um comparativo aí, Gabriel. Vamos lá. Que os nomes das disciplinas de engenharia aí são complicadas, né? Não, são bem fáceis. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Tranquilo. Os nomes são tranquilos. Foda acho que é cursar esse negócio. Difícil é passar de fase. Difícil é passar de fase. Mas existem sim, disciplinas em comum, né? Eu não sei se você lembra, Renato, pois não. mas nós aprendemos na faculdade a fazer projeto elétrico, por exemplo. Lembro sim. Mas não sobrado, né? Só pra deixar claro. Sim. A gente aprendeu lá, negócio lá, como é que é? Saneamento, né? Projetos de saneamento a gente fez também na faculdade. A Renata quase reprovou, mas... Olha a entrega. Mas era aquele de saneamento urbano, né? Isso. Não quero entrar nesses detalhes. Topografia também é uma disciplina Topografia todo comum. mundo faz, né? A gente aprendeu a fazer um pré-dimensionamento estrutural, né? Também, no sobrado. Exatamente. E, por outro lado... Não, eu tô zoando, mas também noções básicas de cálculo de vãos para... Isso. E na engenharia civil, eles têm aqui, ó, quer ver, ó?
uma optativa chamada Projetos de Arquitetura. Peraí. Optativa? Mas isso é de É uma uma faculdade optativa. específica? Federal do Paraná. Ah, tá. Não é tipo do MEC, assim. Não, eu estou comparando aqui Aham, dois aham. cursos da mesma instituição. Beleza. Então assim, tipo, e eu acho realmente que é importante a engenharia ter uma disciplina de projeto arquitetônico e a gente ter essas disciplinas relacionadas à engenharia civil. Uhum. Porque a gente vai trabalhar com engenheiro, então a gente precisa saber um pouco do que é o trabalho deles, como é que é um projeto elétrico, como é que é um projeto hidrossanitário, né? E eles também precisam fazer, pelo menos nem que seja um semestre, um projeto arquitetônico, para quando pegar um projeto arquitetônico para ler, entender. Sim. Né? Uhum. Agora, daí a estar apto aí para o mercado e realmente fazer isso profissionalmente, eu acho que aí é que está a confusão aí entre o CAL e o CREA, entre os arquitetos e os engenheiros na prática profissional. Uhum. Né? Hoje em dia, eu acho que essas atribuições aí, elas se misturam um pouco, né? Então, as atribuições profissionais são várias e bastante semelhantes, né? O que tem de maior discussão mais recente, depois realmente da instituição do CAL, e que o CAL regulamentou o que são as atribuições exclusivas de arquiteto. E claro que daí entra no campo da legislação aí, que realmente daí não é nossa praia mesmo, né? Mas assim, tem discussões realmente se pode deixar exclusivo ou não. Tá certo isso que eu tô falando? Não sei. Sim, sim. Exatamente. Então, essa é uma discussão que vem acontecendo, né, nesse sentido, assim. E uma dessas questões é o próprio projeto arquitetônico. A gente tá. Até assim, a gente tá fazendo um certo rodeio com relação a isso, mas a treta realmente é essa, né? O Cara, que é na engenheiro hoje em ferida dia. já. Não, Vamos assim, ó, lá. pra deixar bem claro. O engenheiro. Existem vários engenheiros civis aqui no Brasil que fazem projeto arquitetônico. A gente vê isso em placa de obra, inclusive, super fácil de ver. Está na atribuição profissional deles. Eles podem fazer isso. A grande questão é que os arquitetos se emanciparam do CREA muito por causa disso, exatamente por causa disso. E a rixa está justamente nessa. Os arquitetos não querem que isso seja atribuição de qualquer outro profissional. Os arquitetos querem que projeto arquitetônico seja atribuição exclusiva da arquitetura. Então toda essa treta que a gente está falando até agora é isso. Esse é o problema. E tem umas outras, né? Projeto de restauro também, né? Uhum. Essa resolução, né, que é a resolução 51 do CAL, que é de 2013, que ela quer colocar isso como atividades exclusivas do arquiteto, que é projetos de arquitetura, né, urbanismo, projeto arquitetônico de edificação, reforma, projeto de monumento, coordenação e compatibilização de projeto arquitetônico, projetos de arquitetura de interiores, paisagismo, patrimônio histórico e cultural e artístico, planejamento urbano regional e do conforto ambiental. Então, dentre as várias atribuições e atividades que o arquiteto pode exercer, essas seriam o que o CAL colocou como exclusivas, né? Como ele exige que sejam exclusivas. Mas até onde eu entendo, que eu consegui perceber que é uma resolução do CAL, né? Mas existem uma resolução, às vezes, do CREA, né? Mas pelo que eu entendi da lei, a lei dá atribuição pro conselho definir o que era exclusivo, mas é esquisito isso também, né? E daí, se os Esquisito, dois né? Porque daí, definem, né? se Pois os é. dois definem, daí como é que fica, A gente né? vai precisar de um advogado aqui. Porque, ó... Não, que eu achei algumas reportagens, por exemplo, né, do CREA de São Paulo, que diz, olha, eles fizeram uma assembleia e tal, e eles dizem assim, olha, que a gente quer manter no formulário do CREA, né, a atribuição do engenheiro poder fazer projetos de arquitetura, né. Também eu vi uma decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Alagoas, que teve o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu um parecer favorável ao CREA lá, dizendo que os engenheiros podem fazer projeto arquitetônico. Inclusive, tinha até uma chamada no CREA, assim, engenheiro pode fazer projeto arquitetônico, né? Vitória nossa, tipo uma coisa assim. Mas daí até dizia, assim, que a ideia era que você deixa a atribuição para os dois, né? E meio que a sociedade decide. Escolhe. O mercado escolhe regula. quem eles devem contratar, né? E o que você acha, Cazu? Opinião do coração, assim? Do coração, vai, Renata. Eu confio quando Eu a Renata fala. primeiro? Mas sabe que, de certa forma, quando a gente está no mercado de fato ali e trabalhando, você acaba vendo que acontece isso em geral, né?
que muitas vezes a gente tá cada um no seu quadrado, né. Os engenheiros que a gente trabalha, eles querem trabalhar com os projetos deles complementares e em execução de obra, e os arquitetos estão fazendo projeto, enfim, tá meio que acontecendo assim, né. Uhum. Mas, eu acho que o que talvez isso aconteça é confundir realmente a sociedade, né, porque você acaba escolhendo um profissional em detrimento do outro, porque por desconhecimento que os 2, né, que um estaria Uhum. talvez mais habilitado que Mais outro, não sei. Claro que existem as especialidades e existem profissionais aí que vão ficando bons nos outros ramos também, né, com a Sim. Uhum. experiência e tal. Mas eu acho que a minha opinião é que realmente a questão da exclusividade, talvez precise de um tempo maior para isso se firmar Muito. também. Não tinha um negócio antigamente que, engenheiro civil também pode fazer projeto elétrico, se for Isso. formado antes de não sei quando? É, exatamente, Rê. Tem engenheiro civil, por exemplo, se o cara é formado até, sei lá, 1972, não sei exatamente o ano, o cara pode fazer projeto elétrico lá. Se o cara é formado depois disso, ele só pode fazer projeto elétrico pequenininho, sei lá, Uhum. sabe? Tipo, então, existe isso mesmo dentro da engenharia civil. E eu acho que também, tipo, é inteligente, sabe? Porque, porra, um engenheiro civil que tá lá há 30 anos no mercado, fazendo projeto arquitetônico. Aí, de repente, pô, baixa uma lei e você não pode mais fazer. Não Sim. é bem assim também, né? Existe a questão do direito adquirido. Mas eu acho que essa separação é melhor, tanto para os arquitetos, quanto para os engenheiros, quanto para a sociedade em geral, assim, sabe? Eu acho que definindo que engenheiros fazem projetos estruturais, elétricos, seja lá o que for, e arquitetos fazem projetos arquitetônicos, acho que fica mais claro para todo mundo, É, né? porque eu O acho que que você que acha, Cazu? o principal problema é essa confusão que você gera para a sociedade como um todo, né? E até eu vi um dado que eu achei até um pouco assustador, assim, mas que acho que até o próprio Cal tinha feito uma pesquisa que 80% das construções no Brasil não tem nenhum responsável técnico, sabe? Uhum. Então, assim, são projetos, são obras e provavelmente feitas sem projeto, né? Então, assim, é uma gama enorme de construções no Brasil que não tem nem arquiteto, nem engenheiro, né? Então, Uhum. e a gente, lógico, que fica brigando por uma fatia de mercado ali, será que o engenheiro vai fazer aquele serviço ou não, e o arquiteto. Eu acho também que é difícil você, do dia para a noite, você proibir o cara, o engenheiro que fazia isso, né, e sempre Isso. fez, assim, eu acho muito complicado você conseguir, numa força de lei, assim, né, obrigar o cara a parar. Ao mesmo tempo, eu acho que tem essa questão do mercado, eu entendo que também pode ter diversas opiniões, mas dentro do meio que a gente trabalha, a gente vê que os engenheiros, a maioria dos engenheiros, né, isso que a Renata falou, não quer trabalhar com projeto arquitetônico, né? Eles querem trabalhar naquilo que são as especialidades deles. E mesmo dentro da engenharia, você vai se especializar, você vai ter um engenheiro que é estrutural de concreto, de madeira, de aço, né? E normalmente você tem uma tendência do cara querer trabalhar um pouco mais com aquilo que ele tem o conhecimento. Então eu acho É a mesma que coisa na arquitetura, né. exatamente. Tem vários profissionais que trabalham com outras coisas, que nunca vai ser Sim. paisagismo, É. É que eu acho que assim, urbanismo. quanto maior é o prédio, mais profissional o conjunto dos projetos e tal, menos isso acontece. Sim. Mas eu acho que isso acontece muito quando assim, tipo, o cara precisa construir uma casa. Aí ele vai direto no construtor. O construtor, que por exemplo, pode ser um engenheiro, ele, em vez de orientar o cliente a contratar um arquiteto, ele fala: não, eu te dou um projeto aqui. Uhum. E ele, que é engenheiro, vai lá, faz alguma coisa, ou reaproveita um outro projeto que ele já fez anteriormente lá, faz um enjambre lá e o cliente ganha, entre aspas, um projeto feito pro engenheiro, né? Que poderia tá rendendo trabalho aí para nossa classe, né? Então eu acho que assim, tipo, essa mistura do que é o trabalho do engenheiro e do que é o arquiteto não acontece em grandes obras, né? Ela acontece ali Uhum. na informalidade do dia a dia. Mas eu entendo que é pela não só, tipo, ganhar o projeto, às vezes o cara cobra por isso, mas é que tá na Uhum. facilidade de já estar com o mesmo profissional. Imaginando que o engenheiro lá tinha essa atribuição e fazia esse projeto e pode continuar fazendo. Eu não vejo mal nisso, assim, né? No seguinte sentido, evidente que contratar um arquiteto
provavelmente, né, bons e maus profissionais, vai te dar uma arquitetura muito melhor, né, um projeto muito melhor, talvez muito mais bem pensado, muito mais adequado a questões de ergonomia, a questões de salubridade. Eu acho que e toda a nossa formação é num pensamento, né, global sobre tudo que pode interferir dentro da tua obra, né, dentro da tua construção, na verdade, né. Então, seja uma casa, seja um prédio, seja o tamanho da escala que a gente for trabalhar. Só que tem, assim, pessoas e pessoas que contratam, né. Eu acho que tem pessoas que vão olhar para casa, para o escritório, para a loja, para qualquer coisa e falar: "Olha, eu preciso de um profissional que seja mais especializado, né, ou que eu esteja buscando uma qualidade de vida, um conforto ambiental, entre outras coisas, na construção dessa casa". E tem pessoas que vão estar no momento que elas querem um abrigo, sei lá, sabe, tipo, e aí talvez o engenheiro entre nessa lacuna, né, e vá produzir um projeto arquitetônico, digamos, minimamente resolvível ali, que a pessoa vai conseguir morar dentro daquilo. Então acho que tem um pouco disso, assim, de qual que é a expectativa da pessoa em relação àquela construção também, né. Porque trazendo daí também uma outra questão que, assim, dentre as atribuições do profissional da arquitetura, aí isso até aparece numa das resoluções do CAL, aparece lá que o arquiteto pode fazer, por exemplo, projeto de estruturas de madeira, projeto de estrutura de concreto, metálica, assim, tá dentro das atribuições. Será que a gente se sente capacitado em trabalhar com isso, né? Em que momento que a gente teve uma formação para falar, olha, nós somos um profissional, né, perante a sociedade, nós somos um profissional capacitado a assinar esse projeto estrutural de concreto, assim. Sempre imagino que tenham profissionais que são, mas, né, tem uma formação de vida aí ou, né, ou até complementar que associa isso. Mas me parece muito, muito complicado, né? Você falar, olha, eu garanto Você que os arquitetos têm essa habilitação, sabe? saiu da Então, faculdade e tá, mas assim, não é que é a mesma coisa, né, mas também falar que você saiu da faculdade e está apto a fazer qualquer coisa é complicado, né. Tipo, eu acho que qualquer profissão até, não só de sim, arquitetura, né. A sim. formação profissional por isso que tem vários países, inclusive, que tem tipo, um trabalho supervisionado, né, Aham, Sim, depois você sim, se sim. forma, né? depois que você forma. Aham, você vai Pra trabalhar um você virar tempo sob supervisão de outro profissional. Aham. trabalhar sob supervisão. Porque aqui no Brasil o bacharelado em arquitetura, ele é profissionalizante, né? Tipo, você tem o diploma, você está habilitado a trabalhar profissionalmente. Uhum. Em alguns países, nos Estados Unidos, por exemplo, o bacharelado ele não é suficiente para você trabalhar como um profissional. Você tem que fazer um mestrado. O mestrado, sim, é o que te dá a habilitação profissional para ser arquiteto. E Uhum. mesmo assim ainda você tem que trabalhar para você poder trabalhar sozinho, você ainda tem que trabalhar Ainda supervisionado por um tempo, e aí e fazer fazer uma prova. prova, Então, tipo, realmente é bem mais criterioso, né? Será que seria esse seria um modelo interessante, né? Garante que, assim, nessa questão de que o CREA e o CAL são uma entidade para proteger a própria sociedade, né? Seria uma maneira também de você melhorar os seus critérios perante os profissionais que você coloca dentro do mercado de trabalho, né? Exato. Eu acho interessante. Boa essa ideia aí. tipo, Mas fácil falar agora que já tá no mercado, né, trabalha há 10 agora anos. vamos barrar, né? Fazer reserva de mercado, né? Vamos barrar. Sacanagem. Controlar, né? Ai, ai. Mas eu acho assim que, tipo, o engenheiro que faz projeto arquitetônico, a maioria deles, assim, o cara fala, puta, eu errei, eu gostaria muito de ter feito arquitetura, sabe? Meu negócio é fazer projeto arquitetônico. Eu acho que ele faz projeto, assim, tipo, nessas condições que eu falei. O cara já tá envolvido de uma forma ou de outra com construção e caga lá um projeto qualquer, sabe? Uhum. Não é uma coisa assim que tipo, o cara é engenheiro e trabalha como arquiteto. Eu peguei no CAL, até quem tiver essa curiosidade, vai lá e fique lá. Nessa resolução 51 sobre as atribuições exclusivas, tem uma porrada de comentários ali embaixo, assim, e é fantástico. Os comentários são maravilhosos, porque... O Pô, comentário é tesão. como você entende a sociedade, de fato, né. Então vai lá, Exatamente. vamos lá. Fala aí. Não, eu não tenho eles aqui agora. Ah, porra, sério? Não, mas assim, eu acho que... Mas Porque é você tem... público, né, você consegue É ver na público. página ali. É público. Então você tem arquitetos comentando e você tem também engenheiros e, enfim, e diversas outras pessoas que estão participando daquelas discussões, né? É, Aonde isso? No site no do CAL. site do CAL. Mas daí uma dessas discussões que estava lá é assim, que o Conselho de Arquitetura exige certas exclusividades, mas também não quer abrir mão de outras atribuições que deveriam deixar só na mão dos engenheiros, né? Então essa questão que eu Uhum. trouxe ali dos sistemas construtivos e estruturais, por que o CAL quer abraçar isso também?
né? Será que não, assim, e talvez essa seja um dos argumentos. Você fala, não, então você abre mão, você quer o projeto arquitetônico, mas você deveria abrir mão também talvez de serviços e Projeto elétrico. atividades, projeto elétrico, enfim, tipo, que vocês não têm essa habilitação, sabe? É. Então, me parece até uma resolução um pouco mais coerente, assim, porque a gente entende que hoje, assim, e trabalhando na vida profissional, que a gente precisa dos dois profissionais, né? Trabalhando, e um bom projeto arquitetônico, ele é funcional e tem o seu valor quando ele também está um projeto compatibilizado, né? Que ele tem Não, e mais do que isso, que a gente já conversou várias vezes, quanto mais várias disciplinas conseguem participar desde Desde o começo. o começo, né? Sim, exatamente. Assim, se você pega as grandes parcerias, né, que a gente comentou em alguns outros episódios, mas assim, é sempre bom lembrar, porque você tem tanto o Oscar Niemeyer com o Joaquim Cardoso, né, que foi essa parceria que produziu grandes obras. Eu acho que só é viável isso porque os dois, né, tem uma integração entre os dois. Uma parceria também que é bem citada daí mundialmente, que é a do Curras, né, com o Cecil Baumann, né, que é um engenheiro da Arup, né, que talvez seja um dos maiores escritórios de engenharia e construções, assim, que é talvez o escritório de engenharia que mais aconselha os grandes arquitetos, né, tipo os Star Architects, assim. Tá em todas, né? Tá em todas. E também essas, assim, esse tipo de parceria são umas parcerias que são muito mais positivas, né, porque... Aliás, trabalhar lá deve ser muito legal, né, porque daí você vê projeto de todo mundo mesmo, né? De todo mundo, né? Exatamente. Mesmo. Surtido de bons projetos, né? Então, lógico, assim, e daí uma coisa que eu tava vendo aqui, e entra, acho que talvez um pouco do que o Gabriel falou sobre a gente ter pelo menos esse conhecimento inicial dessas matérias de engenharia que a gente tem na faculdade de arquitetura, porque grande parte dessas relações mais saudáveis entre arquitetos e engenheiros é porque os arquitetos também tinham um conhecimento prévio de como se lança uma estrutura, ou de possibilidades de utilizar a estrutura, ou enfim, de todos os outros complementares, né? Então, quando você tem essa possibilidade de ter conhecimentos, nem que seja prévios ali, mas te garante uma possibilidade de conversar de uma maneira muito mais saudável, assim, sobre o teu projeto. Os cursos, eles são, como a gente falou no começo lá, eles são bem diferentes um do outro. Sim. O curso de engenharia civil, ele é muito focado em conta, em física, né, em coisa assim, e matemática e tal. E o nosso curso, ele é muito focado em projeto, né, mesmo, desenho, né, de várias escalas, né, projetos de edifícios, projetos de praças, paisagismo, plano diretor. E também muito voltado às artes, né? Sim. História, né? História da arquitetura, história das artes. Então, tipo, cara, tipo, o curso mesmo já dita ali qual que vai ser depois o foco profissional de cada profissional ali. É bem diferente mesmo. É evidente que as coisas se misturam um pouco, mas o conhecimento básico ali gerado na faculdade, eles miram objetivos diversos. Mas assim, então vamos pensar agora, assim, se você tá lá com, né, vou entrar na faculdade, o que eu vou fazer, né? O que te leva para um lado ou leva para o outro, assim, né? Quem que vai fazer arquitetura? Quem que vai fazer engenharia? Qual que é o perfil da pessoa? Vamos fazer aqui o teste vocacional. Daí a gente descobre Não, que a isso é gente errou. A gente errou. Não, isso é atribuição de psicólogo, Deus me livre. Né? Não, mas eu acho assim que a engenharia civil ela tá mais focada na infraestrutura, né? Tanto obra mesmo civil de projetos prediais, como inclusive de estradas e pontes, barragens e cálculo, né? Projetos complementares mais na área de cálculos que envolvem também essas disciplinas. Transportes também, né? Tá bem voltado para a área de civil. E arquitetura e urbanismo estão mais focados para a área de projeto arquitetônico, né? Seja de múltiplas escalas, desde a casinha até prédios, em geral, né, desde Cidades, pequenas né? cidades, daí para o urbanismo, né, do urbanismo também desde o desenho urbano até o planejamento urbano, paisagismo também, desde, né, da pequena a grande escala, né, mas muito mais focado na parte de planejamento e coordenação, tudo que isso gera de projetos. Embora, como a gente já comentou várias vezes nesse episódio, todo mundo transite por tudo, né, a gente também vai
tá envolvido com execução e compreender dos complementares, e eles também vão estar envolvidos com o projeto arquitetônico, entender desse mundo, né? Mas eu acho que o arquiteto, em geral, ele tem uma visão mais holística, assim, sabe? Mais completa de tudo que está acontecendo na obra, no projeto. E também porque se não foi para puxar a sardinha pro nosso lado, nem tem porquê gravar esse podcast. Né? Esse episódio. Tanto um engenheiro quanto um arquiteto fazendo seus projetos. Um calculista e um arquiteto. O calculista, ele realmente só se importa com a estabilidade daquilo, projetar aqueles elementos que ele tá bolando e tal. O engenheiro civil, projetista de cálculo, por exemplo, de cálculo estrutural, assim, por exemplo, ele tem que ser criativo para moldar as soluções, para que essas soluções possam caber no projeto arquitetônico criado, né? Mas o arquiteto, ele não está preocupado só com o projeto arquitetônico, né? Assim como o engenheiro eletricista está só focado no projeto elétrico. O arquiteto, ele tem que estar focado também em como todos os outros projetos vão conversar entre si e vão afetar o projeto arquitetônico, né? E o arquiteto também, ele tá preocupado em outras coisas. Ele tá preocupado na estética, ele tá preocupado em como que a obra se relaciona com a cidade, né, com os vizinhos, na escala do cara que tá fora da obra, como é que ele tá enxergando a obra, na escala do cara que tá dentro dos cômodos, né, na iluminação. Então o arquiteto, ele tem realmente uma visão mais completa da obra e do projeto, né. O engenheiro é mais focadão, mais quadradão, sabe? Isso aqui é verdade. Mais quadradão. O engenheiro vai lá e faz uma caixa, né? Isso. Essa é o lugar comum aí, né? O nosso preconceito com os engenheiros é esse. O jeito mais fácil de resolver, né? Qual que é o jeito exatamente? O engenheiro tá sempre pensando em qual que é o jeito mais prático, o jeito mais rápido, o jeito mais eficiente de resolver. O arquiteto não. O arquiteto tá pensando em qual é a melhor forma de resolver. Olha só. Às vezes não é o mais simples, às vezes não é o mais rápido, não é o mais E às vezes não é a melhor. Às vezes não é a melhor. Não, brincadeira. Porque os engenheiros vão falar que tá enfeitando demais, né, cara? Então, lá vem um arquiteto com as ideias malucas lá. Mas é quando o engenheiro vai num museu tesão, quando ele vai chamar alguém pra projetar a casa dele, ele vai chamar o arquiteto, né? Ele vai dar os créditos aí pro arquiteto. Será que o engenheiro... Esse é o teste, né? Será que o engenheiro faria a própria casa? Tem muito engenheiro que faz a própria casa e fica todo orgulhosão aí. Uhum. Não vou citar nomes. Não vou citar nomes aí. Mas tem bastante engenheiro que chama arquiteto também fazer. Claro, os engenheiros mais... inteligentes. Dizer... mais humildes, eu diria. Humildão. Chamar alguém que tem mais experiência que eu conheço, sabe? Pô, o cara vai fazer melhor e tal. E esses daí vivem felizes, né? Nas suas casas bem projetadas. Ai, ai. Não, qual que é o nosso relacionamento, né, profissional com o engenheiro, né? Como é que você vai falar com o engenheiro lá, Cazu? Como é que você se dá bem com ele? Cara, eu adoro engenheiro, mas eu evito trabalhar com eles. Entendi. Por quê? Não, tô brincando, mas é que a minha área de atuação é uma escala menor, né? Então, assim, no projeto de interiores e reformas, assim, a gente acaba tendo pouco contato. A gente tem um pouco, assim, acaba se envolvendo mais com os engenheiros quando a gente faz o projeto de casa, né? E aí, quando a gente tem a possibilidade de conversar junto com o engenheiro, de fazer a compatibilização, né, de, enfim, discutir ideias e conversar sobre qual as melhores resoluções, cara, é um projeto e uma obra que sai de uma maneira muito mais eficiente, né? E o resultado final é muito, muito melhor. Mas também tem casos que, às vezes, o cliente já vem com o engenheiro, ou às vezes ele, não, eu tenho um engenheiro que vai resolver tudo para mim lá depois, não precisa nem compatibilizar, não precisa fazer nada. E é assim, você tenta explicar todas as questões, mas você sabe que o resultado final vai ser bem diverso, né? Porque... Bem diverso.
porque várias questões que você colocou no projeto tem uma certa justificativa, e às vezes o engenheiro vai resolver da maneira como ele acha mais rápida lá, né? Mas assim, essa é a relação que a gente não tem, acaba não se aprofundando tanto, né? Eu acho que o Gabriel, na verdade, o dia a dia do Gabriel é mais intenso nesse sentido, né? Puta, só falo com o engenheiro. Só falo com o engenheiro. E assim, e não dá pra generalizar, né? Tem engenheiro de tudo que é jeito, né? Tem Assim como engenheiro. arquiteto, né? Todo mundo, né? É. Mas, porra, tem engenheiro que não tem visão espacial nenhuma. Por outro lado, tem engenheiros que realmente estão preocupados com a qualidade arquitetônica, que na hora, porra, vai propor ali uma solução, mas puta, será que arquitetonicamente vai ficar legal? Não sei, acho que vai ficar feio, pede opinião do arquiteto e tal, né? Uhum. Mas eu acho que como o arquiteto, ele bolou todo ali, toda a edificação, quando o arquiteto tá à frente desses engenheiros, organizando e compatibilizando os projetos, eu acho que o negócio flui melhor, assim, sabe? Eu acho que quem está responsável pelo projeto arquitetônico é que vai poder avaliar quais que são as interferências dos outros projetos e bater o martelo sobre qual solução que vai ser adotada. Mas, no geral, eu acho que, tipo, a visão que eu tenho, assim, é que o engenheiro é um cara super, super racional, assim, sabe? Independente do cara estar preocupado ou não com o projeto arquitetônico. O engenheiro é um cara super racional, assim. Tipo, De maneira mais geral, um né? igual, 1 mais 1 igual a 2, assim, sabe? E eu acho que isso ajuda a gente a colocar o pé no chão e a balizar nossas decisões. Uhum. Né? Então eu acho que isso é uma relação saudável, assim, entre o arquiteto e o engenheiro. Não que o arquiteto seja, tipo, fora da realidade, assim, Às vezes é. mas às vezes mas eu acho que seria complicado trabalhar com um engenheiro que fosse viajão, assim, sabe? Tipo, ficar bolando mil paradas e mudar de ideia a cada 5 minutos, sabe? Porque, tipo, com o arquiteto acontece isso, sabe? Tipo, às vezes o arquiteto muda de ideia, né? Às Sim. vezes o arquiteto projetou uma coisa ali, daí depois que conversou melhor, depois de uma semana pensando ali, ele muda. E o engenheiro não. O engenheiro te dá uma resposta e é aquela, porque tá provado, entendeu? Tipo, é uma matemática, ele já fez as contas dele e é aquilo que funciona. Ele não vai mudar de ideia, ele não vai voltar atrás, a não ser que ele tenha errado no cálculo, mas daí é uma outra questão. E você, como é que é a tua relação? Então, na verdade, a gente é mais nos projetos complementares, assim, quando a gente passa para a execução da obra. Em geral, a gente tem uma boa relação, assim, isso que eu falei, com o tempo, quando você já está no mercado, você vai construindo, né, aquelas parcerias, vai, Parceria? vai acostumando o jeito de conversar com um profissional e com o outro. Mas o que eu vejo que é assim com todo mundo, né? Até falei com o Gabriel, eu participo de um grupo de arquitetas, mães arquitetas, que ele é americano, na verdade. Você vê que também, né, a reclamação dessas tretas, que um não entende o outro, tal, é bem universal. Mas o que eu também penso assim, que trabalho que não é assim, né? Quando você tá resolvendo com Envolvendo, equipe, sabe? Principalmente quando é equipe multidisciplinar, assim, tipo, qualquer gerenciamento de projetos, eu acho que faz parte da natureza do trabalho, digamos assim. Porque assim, até trazendo alguns exemplos, né? Mas quando a gente foi, por exemplo, fazer um projeto de uma casa lá, e aí você tá ali decidindo, você queria ter um ambiente super integrado de uma sala de estar, com cozinha, sala de jantar, enfim. Você pensa, bom, como é que a gente pode ter um vão mais livre, né? Sem ter uma viga interrompendo essa sala, sabe? Porque eu acho que tem uma questão de unidade do espaço, de você ter um visual mais limpo, né? Tem umas questões, tipo, psicológicas envolvidas em todas essas decisões. E aí você fala, bom, será que uma laje maciça é suficiente? Será que a gente tem que trabalhar com uma viga invertida? Será que a gente tem que trabalhar com uma laje nervurada, né? E assim, são decisões que vão envolver um resultado, assim, digamos até imediato no teu projeto, porque vai envolver questões estéticas, espessuras, né, uma série de coisas que vão resultar numa questão ali que você vai ter que resolver no teu projeto. E aí a gente vai, às vezes, né, por exemplo, estava ali conversando com um engenheiro que é nosso parceiro, você pode resolver com isso, né, dá para fazer, sei lá, uma laje, ou você pode diminuir os vãos, você pode resolver dessa maneira, e aí a gente conseguiu ir desenvolvendo o projeto. Enfim, no final, o cliente acabou passando um projeto para um engenheiro que era amigo dele e resolveu. No final ficou uma viga no meio da sala, né?
Ô, louco. E ali, e para juntar, para melhorar a situação, o cano de água pluvial, né, em vez de a gente tinha Tem um requadro, tem um tem, requadrinho. tem exatamente. Porra, no meio da sala desce um dente, assim, né, onde desce o cano de água. E assim, a gente tinha pensado como resolver aquilo, jogar para fora, né, trabalhar até de uma maneira estética, enfim. Mas é isso. E aí, de repente, quando você vai visitar a obra, você fala, porra, que merda. Tipo, todo o trabalho que você pensou em como você, né, tava tentando resolver aquilo para deixar aquele ambiente de uma maneira mais interessante, foi tudo por água abaixo, né? Então, nessa questão de, o engenheiro foi lá e resolveu 1+1 é 2, mas também existem diferentes maneiras de você resolver o mesmo problema, né? Então, Sim. se você puder se cercar de profissionais que te ajudem a pensar, né, entender que, cara, para mim, essa integração da sala no forro, no teto, é super importante. Então, a gente precisa pensar soluções que contemplem isso, né? E aí, quando ele entende isso e vê também a importância, cara, você tem resultados muito melhores, né? Então... Porque pense tipo, na arquitetura brutalista brasileira, né? Que tem várias obras aí marcantes em São Paulo, aqui em Curitiba também. Cara, tipo, o trabalho do engenheiro, ele floresce ali na arquitetura, né? Tipo, Lógico. o cara, o que a cidade vê ali é basicamente o que saiu da cabeça do arquiteto, mas também saiu da prancheta do engenheiro, né? Uhum. Uma obra assim, porra, inteira de concreto e tal. Então, tipo, realmente, às vezes, não é uma questão assim também só de resolver por resolver. É questão de aplicar a tecnologia adequada, né? E arranjar uma solução plástica também, seja na estrutura ou nos outros projetos, que se adeque à arquitetura. Sim. Uma coisa que ajuda bastante, assim, porque várias vezes a gente passa um tempão resolvendo esses detalhes, que nem o Cazu falou, assim, pensando e desenhando e colocando no projeto, e chega lá e realmente tipo, nem olharam para aquilo, na verdade. Porque a pessoa que está executando, ele já está tão acostumada a resolver um problema de uma determinada maneira, que nem cogita Ser diferente, né? ser diferente. Então, às vezes, o que falta é por diversas razões isso, né, mas falta às vezes conversar, seja porque o escopo do contrato, né, vai até um ponto ou outro, assim, mas quanto mais a gente consegue realmente estar conversando e explicar para quem está recebendo aquilo depois, né, para fazer o que você tinha pensado, o porquê você tinha pensado daquela maneira, né, porque às vezes realmente a pessoa nem entendeu porque tinha feito tanto, certas às vezes floreio para um detalhe que tipo, eu faço isso já há tantos anos dessa forma, assim, né. Ai, Uhum. a minha descida pluvial é sempre assim, sabe, por que que você ficou aí pirando nisso? Então você justifica que tem uma razão pela integração e tal, a pessoa compra geralmente aquela ideia e consegue levar até o fim também. Mas eu acho que Isso aí. é conversando que a gente se entende. Olha Conversando só, com a gente, olha só, para finalizar aí. cada um no seu lugar, né? É. É. E não, e vice-versa, às vezes a gente faz também isso e daí a pessoa ou, né, o engenheiro fala assim: "Ó, mas na verdade não dá por causa disso". E você fica: "Ah, tá". Né, então Foda é quando o cara fala que não dá, e daí você olha pro cara, como é que o vizinho fez, né? Porra, foda. Como é que a Lina fez o MASP, né? Sabe? Claro que dá. O Gabriel Mas desliga o telefone. Pô, que filha da puta, lógico que dá. o problema é que ele não desliga o telefone. Uma hora. Que nem quando você falou do brutalismo lá, me veio muito o MUBI, que é o projeto do Paulo Mendes da Rocha, né? Sim. E você Aham. tem grandes vãos também, e tudo aquilo, assim. Então, a própria estética do edifício, né? E o Paulo Mendes usa bastante desse artifício, né? A própria estrutura é a estética do edifício, né? Então, a robusteza, o peso, tudo aquilo é uma resposta arquitetônica e uma resposta estética, né? E é um marco para a cidade, um marco para a engenharia, um marco para a arquitetura, né? Quando a gente fez também o episódio com o Ricardo Dias, era um pouco isso, assim, de que quando a arquitetura se propõe a desafiar a engenharia também evolui, né? Uhum. E eu acho que isso vale para os dois lados, né? Quando a gente tem essa possibilidade de um ou outro ajudar. Assim. É um engenheiro que é o mal necessário, né? Fala mais alto, Gabriel. Ai, ai. Mas
a gente se odeia, mas se ama, né? São parceiros de trabalho, né? Então é legal trocar ideia com esses caras aí. Também a gente aprende bastante coisa com eles também, Sim, temos que né? admitir. Apesar de nós, né, já sabermos tudo, eles conseguem nos ensinar um outro truque. Então, mas daí a resposta final, Gabriel e Renata, é o quê? O Ah, engenheiro pode fazer projeto arquitetônico? ele Pode, pode, mas não legalmente, ele deve. pode. Não deve. Boa, gostei dessa. Olha, poder pode, mas, pô, faz não, né? E obra? Ah, obra? E aí? Puta, aí não pode, Gabriel? Quem que pode, quem que não Bem, pode? eu não Pode faço. tudo, pode tudo. A obra pode, né? Os arquitetos sempre tocaram obra. Sim, na atribuição segundo o CAL aqui, resolução número 21, Hum, parágrafo 8º, diz o seguinte. Não, mas diz que a gente tem essa atribuição, né? A gente pode tocar obra, não tem... Mas não é exclusiva a nossa, né? Não, não, não. Ah, tá. Deus o livre até. A gente tem obras que só engenheiros deveriam tocar até. Mas são atribuições, na verdade. A gente até tinha. Lembra na faculdade que a gente conversava sobre esses limites? Ah, arquiteto pode projetar, sei lá, ou até 6 andares, pode tocar obra de não sei quantos metros quadrados, mas na verdade, acho que pelo que eu pesquisei, não tem nada disso. Então, Não, tem Boato. limitação, né? a gente tem, assim, tem habilitação para tocar obra. Eu acho que depende do porte, depende como cada profissional se sente confortável também, depende, sabe? Se você Mas daí isso não é verdade pro projeto arquitetônico? também. É, Acho que Pro sim. engenheiro? Acho que a vivência, né? Porque não adianta você, pode tocar obra. Se você não sabe ler um projeto estrutural, como é que você vai tocar obra? Como é que você fiscaliza se o pedreiro fez a armadura da maneira correta? Então, assim, depende de como que você consegue tocar obra, né? Que você tem a capacidade também para resolver, né? Eu acho que vai dar experiência de profissional, né? Se você trabalhou, estagiou, fez, enfim, teve esse conhecimento, acho que não tem problema. Mas... É, a Eu jornada também acho, profissional de cara. cada um é bem específica, assim, né? O que você tem experiência, o que você não tem. É. Eu também acho, cara. Eu acho que enquanto tá aí tudo aberto, aí todo mundo faz qualquer coisa, né? Qualquer Não, coisa. as atribuições são. Estão abertos, as atri- exatamente. né? As atribuições, Tá. elas realmente são repetidas ali entre o arquiteto e o engenheiro. Então, cara, quiser se especializar nisso ou naquilo, vai com fé e seja um bom profissional. Aprenda o máximo que você puder aí É. e seja feliz. Boa, olha aí, ó. O importante é ser um bom profissional, exatamente. Eu acho que, assim, lógico, me alongando aqui, mas acho que dentro disso, eu acho que a responsabilidade como arquitetos é a gente poder também educar a população, de maneira geral, a sociedade, ou seus futuros clientes, sobre o que é arquitetura, né? Então, se na sociedade existe essa dificuldade de entender o que o engenheiro faz, o que o arquiteto faz, também é muito, assim, inocente a gente ficar esperando que a sociedade aprenda por conta própria, né? Então, Sim. se os conselhos, se os institutos, se são as organizações dos arquitetos, ou se somos nós como empresa ou como profissionais, a gente explicar e expor qual que é o trabalho, como é que funciona o serviço, né, qual que é a importância, qual que é a diferença de fazer um projeto arquitetônico bem pensado, enfim. Então, e talvez dentro disso você começa a ter uma parcela da população que possa se interessar mais pelo seu serviço, né? Falar, nossa, realmente, aquilo que eu estou buscando não é um engenheiro que talvez vai me dar, e provavelmente o arquiteto seja o profissional mais capacitado para fazer isso. Que fica essa Eu acho, dica. Exatamente, que existe essa confusão, como a gente falou no início do episódio, existe essa confusão aí por parte da sociedade aí. Cabe a nós, arquitetos, aí mostrarmos nosso valor. Fechou, Muito então? bem. Isso aí, galera. Então, um Muito bem. abraço para todos os engenheiros, grandes amigos, que não ouçam esse episódio. Eu contei aquela briga que eu tive no futebol contra os engenheiros lá? Não, conta aí pra gente. Então teve essa rixa eterna entre engenheiros e arquitetos e tal. E quando eu tava na faculdade, a gente, tipo, no curso de arquitetura tinha pouco homem, né? E a gente ia ter um campeonato de futebol lá. Mas daí o torneio era da onde? Da Federal? Era da Federal, entre os cursos da Federal. Então Tá, tinha beleza. arquitetura, engenharia, medicina, enfim. Fui escalado para jogar o futebol, participar do campeonato, enfim. E aí chegou o grande dia, que era o jogo contra os engenheiros, né? Então, Contra engenharia civil. Engenharia civil. Caralho. Então, eram os E arquitetos. era tipo a final. Não era uma final, mas era um, tipo, eliminatório. Então, quem perdesse estava fora, assim, sabe? E aí, né? Então, você já entra ali, nervos à flor da pele, a flor da pele, né? Eu odeio engenheiros, quero matar todos eles, né? E, enfim, e eles, né, com outros xingamentos aí, eu não vou citar aqui. Da arma pro inimigo. Enfim, mas aí o jogo tá rolando e tal, a gente faz 1-0, né, os arquitetos... Pô, tesão, você que fez gol. Comemorar... Não fui eu, mas não tava bem nesse dia. Mas...
Aí o que aconteceu? Aí, enfim, o jogo tá se aproximando do fim, os engenheiros conseguem empatar. Porra, 1-1, né, cara? Filhos da puta. Aí o jogo decisivo, caralho, como é que vai ser? E aí tem uma disputa de bola, que eu tô ali na área dos engenheiros e tal, eu pulo. E quando eu disputo uma bola com o engenheiro, quando termina a jogada, o cara vem e me dá uma cotovelada, assim. Aí não dá, isso é falta. Aí eu falei, porra, que filha da puta, né? E o juiz não viu, Mas né? esse juiz Então, é foda. porra, não viu a falta, o pênalti, nada ali. Cara, eu fiquei completamente indignado. Eu falei, porra, mas que engenheiro filha da puta. Aí eu peguei e falei, vou revidar. Isso? Foi lá e deu outra cotovelada. Mano, eu peguei e fui lá e dei um chute nele. Esse é o espírito esportivo. Cara, mas sabe aquela cena que passa tão rápida, mas você lembra de todos os momentos, né? Então eu lembro que eu falei, cara, que filha da puta, vou descontar. Quando eu preparei o chute, eu já pensei, cara, que merda que eu tô fazendo. E você chutou que parte do corpo do engenheiro? Eu chutei as canelas dele. As canelas, As tá. canelas. Cara, mas no que eu chutei, cara, aí eu terminei, né, o meu golpe espetacular. Cara, todo o time da engenharia olhou pra mim assim, filha da puta! Cara, daí foi... E essa o juiz viu, né? Essa é o juiz, Lazarento. filha da puta. Cara, daí, porra, aí saiu o braço pra um lado, cabeça pro outro, olha, foi um esparrame, e eu peguei e só saí correndo, cara, e deixei a muvuca quebrando o pau comendo, e eu saí e fui embora. Como assim, cara? Você não fez parte da Não pancadaria? fiz, cara. Eu gerei, mas aí tava todo mundo se odiava já, e aí foi o estopim que precisava, eu larguei a bomba e saí correndo. Não, e aí? Foi isso, até hoje ele é perseguido. É, eu tenho medo de andar nas ruas. Encontrar o cara que você chutou. É. Enfim. Mas e daí? Daí o juiz mandou embora meia dúzia de um lado, meia dúzia do outro e... Cara, quem ganhou? Não, eu fui expulso, né, e mais, acho que foi mais 2 arquitetos, 2 engenheiros foram expulsos, eles acabaram fazendo o segundo gol e se classificaram. E daí acabou. Porra, perdeu, cara. Que história de derrota, cara. Complicado, né? Acho que eu não vou postar isso, né? Mas você é um cara calmo, cara. Você perde muita cabeça? Então, foi um dia que rolou, assim, acho que porque era contra os engenheiros. Porque você já tava naquela pira, assim, né? Então acho que isso não é saudável, é isso que eu queria, o resumo é isso, não é saudável. Ah, tá. Essa é a lição de moral. Essa é a lição, a gente tem que levar de uma maneira, como diz a Renata, a gente tem que conversar, não é mesmo? Dependendo, às vezes precisa dar um chute mesmo. Ai. Isso aí. Muito bem? Fechou? Valeu, galera. Valeu. Falou! Bom, agora vamos aos e-mails e mensagens, Vamos lá. direct messengers, tudo que a gente recebeu nos últimos 15 dias. Eu vou ler aqui, então, a mensagem da Tainara Soares. Olá, galerinha do Arquipapo, tudo belezinha com vocês? Meu nome é Tainara e eu estou na metade do curso de Arquitetura e Urbanismo em Blumenau, Santa Catarina. Descobri o podcast de vocês logo no segundo período, sugestão de um amigo da faculdade, e desde então vocês têm me acompanhado nas noites de projeto e durante a louça infinita da pia. Olha aí. Primeiro, um abraço para esse amigo, né? Isso é um amigo de verdade, cara. O cara que recomenda o Arquipapo para os outros. Esse cara é tipo nosso amigo de verdade, né? Adoro a forma descontraída como vocês abordam os temas. Meu episódio favorito é o de Santiago, porque me lembra a viagem que fiz ao Chile e visitei todas as obras citadas e bate aquela saudade. Olha que legal, cara. Olha só, tem uma sugestão de tema: arquitetura cenográfica. Ótimo tema, hein? Pois é, cara, a gente podia chamar alguém que conhece, que trabalha com isso aí, né? Vejo pouca gente falando sobre isso na faculdade e muita gente nem tem conhecimento dessa área, mas é um ramo da arquitetura que eu tenho muito interesse. É muito bacana e bem diversificada. Beijocas de luz para vocês. Beijos de luz para você também, Tainara. Inclusive, só aqui vou emendar aqui uma mensagem que a Gabriela Vaz de Freitas mandou pra gente no Instagram, que tem muito a ver aí com essa mensagem da Tainara, que foi o seguinte, escreveu assim, ó: tem uma história muito especial com o podcast. Olha só, eu escutava muito o Arquipapo quando eu estava no meu intercâmbio em Boston. E toda vez que eu escuto a voz de vocês três, parece que eu vivo tudo de novo. Obrigado pelo conteúdo maravilhoso. E, cara, tipo, eu me identifiquei porque eu também tenho isso com músicas e com outros podcasts, assim, sabe? Às vezes, só de ouvir a música, eu, tipo, já me transporto para aquele momento, para aquela época que eu escutava aquela música, sabe? Sim, sim. E até quando eu tô ouvindo podcast, assim,
às vezes eu vou reouvir um episódio, assim, que eu já ouvi antes, e eu lembro exatamente onde eu tava. Geralmente eu ouço podcast quando eu tô dirigindo. E, tipo, eu lembro mais ou menos em que rua que eu tava, sabe? Quando o cara tá falando aquilo. É bizarro, Acontece né, comigo também. É bizarro, cara. Mas é engraçado como marca, né? Como a gente lembra, assim, é muito forte essas memórias mesmo. Isso aí. Vamos para outra mensagem aí, Kazu. Então eu vou ler aqui, ó, da Jéssica Andrade. Oi, 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 oi. Oi, oi. Acabei de escutar o episódio Arquitetura pós a pandemia. Muito bom. Parabéns, galera. Vocês têm uma forma de falar sobre o assunto muito leve e divertido. Incrível. Achei engraçado vocês falarem das casas com área para academia, com área suja / mudroom. Mudroom. Home office, etc. Eu trabalho com arquitetura no Canadá. Olha aí, ó. E lá já é muito comum esse tipo de planta. Talvez seja interessante mesmo tentar ajustar essas coisas aqui, para o Brasil também. Olha só, realmente, né? Esses países que tem muita neve, essas coisas, parece que já rola essa transição, né? Você tem um espaçozinho ali para deixar as coisas sujas e molhadas ali, para daí entrar na casa mais limpinho, né? Tem, cara. Eu acho que é tipo esse mudroom que eles falam, né? Tipo, lugar pra você tirar a tua bota cheia de neve e tal, deixar ali aquela sujeira escorrer pra fora ali, sei lá, ficar ali e não levar aquilo tudo pra dentro de casa. Então eu vou ler aqui a Flávia Vieira que mandou lá. Eu adoro, parabéns. O conteúdo é ótimo e me faz viver um pouco de arquitetura mesmo, que depois da faculdade não fiz mais tanto. Hoje vivo mais no mundo da arquitetura de interiores. Descobri na quarentena e tô ouvindo sempre. Ainda tô colocando os episódios em dia. Muito legal, Flávia. Seja bem-vinda. E a Neila Aquino mandou pra gente do episódio da arquitetura pós-pandemia. Parabéns pelo episódio, como sempre, sensacional. Desperta reflexão e diverte ao mesmo tempo. PS, sobre os níveis de CO2 no ambiente, na graduação, tivemos que desenvolver uma torre Sai. Sobre os níveis de CO2 no ambiente, na graduação tivemos que desenvolver uma torre bioclimática ao estudar soluções. Descobri um sistema automatizado para garagens, onde há um detector de concentração de CO2 no ambiente e quando os níveis estão altos, o sistema de ventilação mecânica acionado para fazer a renovação de ar no ambiente. Mais uma vez, parabéns. Só. Viu que legal? É um sistema já automatizado. Sensacional, hein? Que legal isso daí, hein? Olha, eu vou querer saber mais sobre isso, cara. Obrigada por ter mandado a informação pra gente aí. Vamos dar uma olhada nisso. Também não pode deixar de mandar um abraço aqui, ó, pra Paula e pro Guilherme Guizo, que mandaram uma mensagem aqui. Eles que não são arquitetos, mas que daí fizeram questão de mandar uma mensagem dizendo que adoram a maneira como a gente fala e conversa sobre arquitetura lá. E também mandar um abraço aqui pro Marcelo Henrique, que o Marcelo é o cara que fica fazendo meme da gente aí, Gabriel, tá ligado? Que a gente fez o episódio da procrastinação e daí ele fez uma fotinho identificando quem que era cada um de nós. Cara, ficou muito boa, cara. Ah, tô ligado! Cara, genial, cara, isso daí. Genial, né? Genial. Cara, muito criativo. Então um abraço, Marcelo. Um abraço, valeu, cara. Continue seu trabalho de memes. A gente adora. A gente adora. Então, beleza. Então, como é que faz para entrar em contato conosco? Tem várias formas de falar conosco. Você pode mandar direct pelo Instagram, marcar a gente no Stories, comentar em algum post. Você pode mandar e-mail para o contato@arquipapo.com.br. Você pode mandar uma mensagem para a gente também lá no grupo do Facebook. E é isso, né? E você pode também contribuir com a gente através do PicPay. Se você gosta do Arquipapo, acompanha sempre a gente, você pode também ser um apoiador. A gente tem 2 planos lá no PicPay, um de 5 e outro de R$10. No de R$10 a gente faz sorteios mensais aí para os nossos apoiadores. Sempre a gente sorteia algum brinde ou um livro, alguma coisa legal aí que a gente acha que vocês vão gostar. Se tiver alguma dúvida de como fazer essa assinatura, tem no nosso site www.arquipapo.com.br na aba Apoie. Maravilha! Valeu? Beleza, galera? Até semana que vem. Um abraço. Falou! Tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos... Puta que pariu, Gabriel. Eu vou aí te bater, hein? Você tá do quarto do lado só. Vou começar do começo, tá? Beleza. Pose de poder. Fake until you make. Exatamente, abrir os braços. Saindo pra curtir umas férias. Tá aí o problema. Vou ter que repetir, cara. Pra chegar. Não lembro agora exatamente. Tinha uns caras lá, mas não lembro o nome. Não eram meus amigos. Enfim, daí tava lá no... Isso é o que você deve deixar no ar, inclusive. Não, né? Odeio todo mundo.